Irmãos, vamos ficar de pé então, vamos fazer uma oração para a gente dar início ao nosso estudo de hoje. E hoje vai ser em Mateus 4. Ok? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por todas as coisas. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo ar, pelo alimento, pela saúde. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem nos dado. E te agradecemos, Senhor, pela Sua presença em nossas vidas. Senhor, te agradecemos por tudo que teve lugar no decorrer deste dia. E, Senhor, agora nesse início de tarde, Senhor Jesus, onde nós vamos estar estudando a Tua Palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar nos ensinando, Senhor. E que nós possamos estarmos humildes, Senhor, diante de Ti, a fim de aprendermos. E, Senhor, que nós possamos estar colocando em prática, Senhor, na nossa vida, aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que não sejamos somente ouvintes, mas que também praticamos, Senhor. Que possamos, quando o mundo lá fora estiver olhando para nós, possam enxergar a Ti, Senhor, em nossas vidas. Que possamos ser espelhos, Senhor. E o espelho reflete exatamente a imagem daquilo que se mostra. Senhor, vem estar conosco. Abençoe este estudo. Abençoe os irmãos que estão a caminho, que estão para vir. Os irmãos que depois vão entrar pela internet. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles também e sendo coparticipante de todas as coisas para honra e glória do Teu nome, Senhor. E abençoe logo mais o culto, o irmão Ananias que vai estar trazendo a palavra. Senhor, dá-lhe sabedoria, capacidade, graça, entendimento, Senhor Jesus, para honra e glória do Teu nome, e que também a palavra venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, a fim de que possamos ser, Senhor, ouvintes e praticantes também da Sua palavra no nosso dia a dia. Sê conosco neste estudo, Senhor, para honra e glória do Teu nome santo. Amém. Amém. Irmãos, vamos lá. Nós estamos estudando Mateus e hoje nós vamos ler Mateus 4. Vamos estudar Mateus 4. Nós vamos ler de 4 a 11, tá bom? Eu acho que aí em 1 hora a gente consegue destrinchar esses 11 versículos que são muito importantes para nós. Nós estudamos nesses 3 primeiros capítulos aqui, a parte do nascimento de Jesus, né? Toda a genealogia que veio de Jesus, de Abraão até Jesus. Depois, no capítulo 2, nós vimos os magos, né, os 3 reis magos, a fuga de José e Maria com o neném, então Jesus, para o Egito, depois o retorno deles. No domingo passado, nós falamos sobre a pregação de João Batista no deserto e, consecutivamente, o batismo de Jesus. E hoje nós vamos começar a ver a parte da tentação de Cristo, né? A tentação de Cristo. Então, no texto diz assim, e aí eu vou falar a minha parte e os irmãos depois vão falando cada um a sua parte também. Então foi conduzido pelo Espírito, Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E a gente vê Cristo sendo tentado, quer dizer, Satanás não sabia que ele era o Cristo? E ele vai tentar o próprio Filho de Deus? Então, se ele peitou, se ele tentou a Cristo, não tentaria nós também? Sim, né? E que maravilhoso que a gente vê que tudo que Jesus respondeu para Satanás ali, ele não respondeu de uma forma... você está pensando que você está falando com quem? Né? A gente vê aqui no Brasil isso... Né, a famosa carteirada, né? Você acha que você está falando com quem? Eu sou ministro, eu sou juiz, eu sou policial. Jesus podia muito bem chegar e falar assim, meu amigo, com quem você acha que você está falando aqui? Hã? Ei, baixa a bola. Não. A gente não vê essa soberba em Cristo, a gente não vê essa arrogância em Cristo. E a gente vê Cristo dando a retórica ao inimigo pela própria palavra. Então a gente tem que aprender, irmãos, que a gente tem que entender que situações que passam na nossa vida, nós não temos que responder ao inimigo de uma forma que não seja diferente do que Cristo fez. Cristo respondeu com a palavra. Então nós temos que pegar esses problemas que muitas vezes o inimigo lança na nossa vida e responder pela palavra. Porque se não responder pela palavra, nós vamos estar usando o quê? As nossas palavras. E as nossas palavras são falhas. Mas se nós usarmos a palavra do Senhor, não tem como isso ser falho. Vai acontecer o que vai acontecer aqui no final. Ou seja, se nós aprendermos
a entender que quando o inimigo vem para trabalhar na nossa vida, se nós aceitamos isso e nós trabalhamos com a palavra do Senhor, a fim de dar para ele, para o inimigo, a resposta que a palavra nos manda dar, lá no final nós vamos ter uma vitória. Cristo vai nos dar vitória em cima disso. Agora, se nós pegamos toda a tentação, toda a dificuldade que o inimigo traz muitas das vezes na vida da gente, e a gente quer a gente se sobrepor, que você está pensando o quê? Eu sou filho de Deus, eu aceitei Jesus como meu Salvador e tudo mais, a gente vê que as nossas palavras não têm o poder, mas as palavras do Senhor, ela tem poder para todas as coisas. E interessante que ele sabia que Jesus estava 40 dias sem comer. Pelo menos aqui, quando eu entendo jejum, é minha opinião, tá bom, irmãos? Tá? O que eu entendo de jejum é que Cristo ficou sem comer comida sólida, mas água eu acredito que ele bebeu. Porque o nosso corpo, como matéria, precisa de água. Pelo menos isso. Tá ok? E Satanás sabia que ele tinha fome. Acho que ele teve fome, não sede. Não sede. Fome. Eu vim até conversando isso com meu marido agora no carro, né? Falei, mas será que a contagem do tempo é igual agora? Porque alguém... Será que ele consegue ficar 40 dias, 40 noites? Hoje tem gente que faz jejum de 40 dias. 40? Mas sem nada. Sim. Mas água? Não, Água então, precisa. Eu falei, Eu falei, será que água? Porque, veja bem, e daria uma desidratação tão grande que existe uma possibilidade nesse período de tempo para nós, seres humanos, como carne, osso, e Cristo veio dessa forma. A falência renal pode ser uma coisa muito grande sobre isso. E ainda mais num lugar que é quente, a noite esfria, pacas, né? Então, você vê que você tem uma amplitude de variação de temperatura no deserto que é algo, assim, é extremo calor durante o dia e muito frio durante a noite. Eu estava vendo até um vídeo que, acho que foi na hora da irmã Margarida mandou e ela mandou para nós, estava nevando lá, né? Eu até achei estranho, eu falei, bom, mas em Israel neva? Nevando. Na noite, né? Então, você vê que são dias... Durante o dia. Então você vê que você tem temperaturas e você tem épocas que é extremamente quente e extremamente frias. Então eu penso que aqui Cristo se alimentava de água, mas não como alimento físico, mas a água como algo que hidrata o organismo. Agora, comida, eu acredito que ele não colocou realmente nada na boca. Tanto que a palavra fala que ele teve fome. E não é que ele teve fome e sede. Não é que ele teve sede. A palavra fala que ele teve fome. E o inimigo, sabendo disso, o que ele propõe? Que estas pedras se tornem pães. Porque o inimigo sabia que ele estava com fome. E quantas das vezes o inimigo sabe que ele fala uma coisa e fala assim, mas vocês não precisam disso? Faz assim, né? O cara da padaria te deu o troco errado? Fica quieto. Você está precisando, meu. Esses 10 contos vai ser muito dinheiro para você. Você fala assim, puxa vida, eu vou me sujar por causa de 10 reais. Tem gente que se suja por R$1, né? Mas por uma laranja. Na feira, o feirante às vezes fala assim, olha, senhora, a dúzia é 12. Tem gente que leva 13. Leva 13. Se é ele que dá a 13ª laranja, tudo bem. Agora, se é você que faz o pacote e você pega aquela laranja a mais, é um roubo, irmãos. Isso a gente não pode fazer. Eles às vezes dão e dizem um chorinho. Aí quando eles dão, ainda tá tudo bem, porque eles estão dando, né? Eles sabem disso. Mas é o contrário disso. Então a gente vê que o inimigo tinha conhecimento de causa quando estava falando com Cristo. Ele sabia que Cristo tinha fome. Poxa, transforma essas pedras em pães. E ele teve fome ao final dos 40 dias praticamente que ele teve fome. E Satanás só veio quando ele teve fome, né? No começo ele não apareceu. Foi bem quando estava a coisa apertando. Eu penso que a gente vê assim, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele o tentador. Então quer dizer, não é que Jesus entrou no deserto no primeiro dia, ele já foi tentado, não. Eu acho que o inimigo faz assim, vou dar um chá de cadeira nele. Né? Como a gente falaria, deixa ela esperando. Não, deixa. Sabe o que vai acontecer? A fome vai bater. E aí ele vai ficar facinho. Porque o organismo dele precisa de comida. Eu falo por mim, se eu ficar um dia sem comer, eu fico com uma dor de cabeça lascada, um mau humor
terrível. Se eu ficar sem aquele café, então, eu já fico 1 hora depois, eu já tô com mau humor. Gente do céu, eu fico imaginando como é que é uma pessoa ficar 40 dias sem jejum. Sem comer nada, em jejum. Né? Às vezes a gente não jejua nem no jejum da semana na congregação, que tem lá o nosso dia de jejum. A gente não jejua um dia que, muitas das vezes, não chega a ser um jejum nem sequer de 24 horas. Muito mal, às vezes, é um jejum de 8 horas. Repara bem. Você janta, entrega esse período de consagração, no outro dia de manhã você já está entregando. Não é nem no almoço, é no café da manhã. E nós estamos vendo Cristo, mesmo sendo carne, mesmo sendo homem, ficando 40 dias sem alimentação, sem alimento sólido. Né? Não tinha ninguém para ir lá dar uma canjinha para ele, uma sopinha, não. Eu acredito que ele passou 40 dias ali com aquele calor batendo na cabeça o tempo todo, aquele frio do deserto, 40 dias e 40 noites, jejuando e pedindo para o Pai graça. E pedindo para o Pai graça. E aí ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? E a gente vê o povo no deserto, não aconteceu exatamente isso. O povo de Israel no deserto não aconteceu exatamente isso. Quando eles saem, passa pelo Mar Vermelho ali, o Mar Vermelho se abre, aí depois já, estamos com fome, o Senhor manda o quê? O maná. Depois acaba mandando o quê também? Agora a gente quer carne. Manda codorna para o povo. Saciou o povo. Durante quanto tempo que eles andaram peregrinando pelo deserto? 40 anos. 40 anos peregrinando no deserto. E o Senhor não permitiu faltar nada para ele. Então será, irmãos, que quando a gente vai passando por uma dificuldade maior, a gente vai ter essa mesma consciência de que como Cristo teve, como Deus esteve com o povo de Israel, como até hoje o Senhor fala que Ele cuida da sua igreja, será que nós vamos estar firmes e entendendo que por mais dificuldades que a gente vai passar, o Senhor vai estar conosco? Né? E você acha que não vamos passar fome quando estivermos na grande tribulação? Vamos. A gente vê Paulo falando sobre isso. Né? Tive fome, o Roberto até comentou isso hoje, né? Fui apedrejado, tentaram me matar montando emboscada não sei quantas vezes, tive 2 naufrágios, a serpente vai e morde ele, aí os camaradas falam assim, não morreu no naufrágio, vai morrer agora, né? E não aconteceu nada, o Senhor livrou ele de todo mal, de todo perigo. Será que nós também estamos depositando no Senhor a mesma confiança para quando a gente estiver nessa situação difícil, ter a certeza e a convicção de que o Senhor vai estar cuidando da gente? Porque temos um Deus que jogou maná para o povo, deu maná para o povo. Será que nos últimos dias também o Senhor não pode, mediante a nossa dificuldade, criar algo sobrenatural e nós vamos presenciar isso? Pode. Mas muitos de nós pode passar fome? E muitos de nós pode não passar fome? Pode, irmãos. Depende do trabalhar do Senhor na vida de cada um. E hoje a mensagem de manhã foi bem clara sobre isso também. Né? A palavra lá de manhã foi falado sobre a multiplicação dos pães, de 5 pães e 2 peixinhos. Mas a gente vê que o Senhor, Ele vai cuidar da igreja dele de uma forma tão sobrenatural que não importa a forma. Importa que nós estejamos cuidando da nossa vida com o Senhor cada vez mais. O irmão crê que nós vamos passar pela grande tribulação? Eu acredito que sim, irmão. Todos os sinais mostram isso. Hã? O irmão é pós-tribulacionista, né? Eu creio que nós vamos passar, né? Sim, A gente não costuma colocar rótulos nos nossos pensamentos e até mesmo nas nossas convicções e na nossa fé. Então tem lá o pré-tribulacionista, tem o meso-tribulacionista, tem o pós-tribulacionista. Isso vai intervir na nossa salvação. Né? Exatamente. Sim, Mas assim, tem muitos que creem que o Senhor vai vir antes, outros depois, né? Mas por que nós não podemos passar se tantos morreu pelo Senhor degolado, né? Que minha irmã está falando. Foram mas mortos. muitos morreram assim porque acham que nós não podemos passar por nada. O Senhor tem que... Deixa eu falar o meu pensamento para a irmã. Para nós não é importante se as pessoas, ou nosso pensamento, melhor dizendo, não as pessoas, se é pré, meio ou pós-tribulacionista. Porque quer ver uma coisa, irmã? Pode ser que eu não chegue nem na pré, no meio, nem no final. Sim.
Pode ser que amanhã o Senhor me leve. Não é? Então, o que nós temos que estar nos cuidando é o seguinte, como é que está o nosso altar diante do Senhor? Para que se o Senhor vier para a gente, Ele já veio agora. Sim. Se nós morrermos, para nós... Amanhã a gente pode não estar aqui, então nós temos que estar preparados. Preparadíssimos para isso. Mas, lendo a palavra, dentro do meu conceito, eu acredito que a igreja ainda vai estar aqui. Né? Porque tem um texto lá que fala o seguinte, que... quem são esses de brancos? Né? Ele pergunta, ele fala assim, não sei. Ele fala assim, esses são os que vieram da grande tribulação. Então a gente vê o seguinte, se veio da grande tribulação, então a igreja estava aqui. Porque não tem lógica você pensar o seguinte, se Cristo vem no começo da tribulação, vamos dizer assim, bem no comecinho, vai. Na primeira semana do dia D da grande tribulação, que eu não sei qual é, não adianta, tá? O Senhor vem e retira a sua igreja. Se Ele retirou a igreja, Ele não vai voltar de novo para buscar os santos que ficaram na grande tribulação, porque Ele já veio, não tem lógica. A palavra não fala que Ele volta 2 vezes. Ele vai voltar uma única vez. E é interessante que a própria palavra fala, para eu entender o contrário desse arrebatamento secreto que todo mundo fala. A palavra fala que quando ele virá com som de estrondo, de grande alarido, os firmamentos do céu serão abalados e tudo mais. Então, ou seja, é algo estrondoso, não é algo que... E todo olho verá, sabe? Não é algo que vai ser assim feito na surdina. Quando ele fala num piscar de olhos, é porque quando ele vier, esse negócio vai ser muito rápido, irmão. É num piscar de olhos que os mortos ressuscitarão primeiro e nós teremos o nosso corpo transformado. Entende? Mas isso é muito rápido. Isso não significa que vai ser num dia de pré-tribulação, ou num dia no meio da tribulação, ou de pós-tribulação. Eu não sei qual vai ser esse tempo. Eu sei, eu entendo, irmão. Mas que a gente fique alicerçado no Senhor. Isso é o mais importante, que a gente não pode esquecer disso daí de forma alguma. Tá bom? Então a gente vê aqui que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Né? Não foi igual nós fazemos um propósito de oração e de jejum, a gente entrega, hipoteticamente falando, na quarta-feira à tarde, início da noite, tipo 8 horas, sei lá, 8 horas da noite, depois da janta, né? A gente entrega o nosso jejum e tem irmão que já acordou e já entrega. Tem irmão que corta o café da manhã e entrega na hora do almoço. Tem irmãos que conseguem ir até às 18 horas do outro dia. Nós estamos falando num período ali de 24 horas. Nós estamos falando de Jesus que jejuou 40 dias e 40 noites. Né? A ideia de que a palavra nos dá aqui são 40 dias e 40 noites ininterruptos. Não é que ele fez na segunda-feira, aí na terça e na quarta ele não fez, ele fez na quinta, aí ele não fez sexta, sábado, domingo, ele voltou fazendo no domingo para segunda do outro dia? Não. O texto não fala isso. E para nós a intenção que dá aqui é que ele entrou no jejum. Hipoteticamente, no domingo à noite e saiu depois de 40 dias e 40 noites. Tá? É isso que eu entendo aqui na palavra. E daí, tudo isso para se preparar, né? Porque iria chegar aqui o tentador e já começando a tentar ele aonde? Aonde ele estava vendo que seria mais fácil ele, quem sabe, pegar Cristo. A barriga de Cristo já está roncando já. Né? O que nem fala, o meu estômago já está colado nas costas, né? De tanta fome que eu tô. E ele sabia disso. Então ele começa falando o seguinte, olha, se você... Como é que ele fala aqui? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso é uma coisa importantíssima nós estarmos entendendo, irmãos. A nossa vida não está baseada no pão que nós comemos. A nossa vida está baseada na palavra do Senhor. O que sai da boca do Senhor é o que se determina a nossa vida. Porque se sair da boca do Senhor, Tom, amanhã você não está mais vivo, irmão, não vai adiantar mais nada para mim. A não ser que eu ajoelhe, dobre o meu joelho e peço para o Senhor. E se o Senhor, então, achar, concede mais um tempo de vida para o Tom. Mas o que sai da boca do Senhor é o que é fundamental para nós. E tudo que saiu da boca do Senhor foi registrado pelos profetas. Está tudo aqui na palavra dele. É só a gente ler, é só a gente tomar posse disso daqui. É só a gente
ter a obediência e a vontade de leitura. Então, da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Se tu és o filho de Deus... Meu, mas será que ele não sabia disso? Sabia. Não é? Mas para que isso? Você realmente é o filho de Deus? Você sabe, você estava lá comigo, você está falando o quê? Não é? Essa condicional C é que incomoda, né? Porque muitas vezes você sabe que a pessoa, ela sabe da palavra. Ela já tem conhecimento. Ela já foi, digamos assim, evangelizada. Mas esse C ainda habita no coração dela. Ah, será que Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus? Ah, mas será que Jesus Cristo fez todos esses milagres? Ah, mas será que Jesus Cristo C. E nunca tem uma convicção de nada. E ele sabia com quem ele estava falando. E aí o inimigo leva ele no pináculo, quer dizer, a parte mais alta do templo, mostra toda Jerusalém e fala para ele, se joga daqui e os anjos vão te pegar, você nem vai tropeçar lá embaixo. Sim, que o pé dele não tropeçaria em pedra algum. É que os falsos profetas fazem hoje, usam a palavra de Deus para que a gente venha tropeçar. Sim, e a gente vê que muitos usam até esse texto dando um exemplo seguinte, se você é filho de Deus, você aceitou Jesus como seu Salvador, você não vai mais tropeçar não. Daqui para frente agora a sua vida é só bênção. A sua vida é só coisa boa, dificuldade você não vai ter mais. Porque você é filho de Deus. Mas verdadeiramente... É porque você está errado, é pecado. Mas verdadeiramente somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus, nós somos realmente filhos de Deus. Em Cristo Jesus. Tropeces com teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A gente vê alguns vídeos de algumas igrejas lá nos Estados Unidos que os camaradas brincam até com cobra, né? Eu não consigo entender isso. Não é do meu feitio querer entender algumas coisas que acontecem. Mas você vê, a pessoa fica manuseando serpentes lá e de repente um pastor lá foi mordido, acabou morrendo por causa disso daí. E a gente fica falando o seguinte, poxa, isso não é uma tentação, não está tentando a Deus alguma coisa? Não é? E a gente vê, irmãos, querendo só montar um paralelo, quando a gente vê as pessoas falando o seguinte, olha, você precisa ofertar, você precisa dar dinheiro, ou você precisa fazer alguma... Como é que eu vou falar? Me fugiu a palavra da mente. Mas na época, acho que da Páscoa, passa muito isso na televisão. Na Filipinas tem muito dessas pessoas que ficam pegando um chicotezinho assim com um sacrifício humano, mas ele fica assim se auto-imolando, né? Digamos assim, como se aquilo pudesse ter alguma valia para Deus. Quer dizer, para Deus a única valia que teve foi o sacrifício de Cristo. Qualquer coisa que nós fizermos não é valia para Deus. A valia para Deus é que nós entremos em Cristo para que nós possamos ter validade diante do Senhor. E a gente vê que isso são coisas que as pessoas fazem tentando a Deus. Quer dizer, se machucam o próprio corpo a fim de tentar fazer com que um sacrifício desse pudesse ter alguma validade diante de Deus. E a palavra aqui está falando o seguinte, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, mas se eu tomar um veneno, eu não vou morrer. Mas se você tem consciência disso, o que vai acontecer? Você vai morrer. Você pode morrer. Pode ser até que Deus te livre. Mas pode ser que o Senhor não te livre. É igual o caso do Covid. O Covid é um exemplo disso. Tem gente que pensa que eu estou tentando a Deus por quê? Puxa, eu sou transplantado, sou diabético, eu tenho um monte de problema de comorbidade de saúde e tudo mais, mas eu não vou correr atrás da vacina. Mas eu não vou correr atrás da vacina por um orgulho próprio. Eu fui na minha médica e falei para ela, doutora, a senhora tem
estudos que comprovam que essa vacina vai ser boa para mim? Não. Então eu não vou tomar. Os irmãos estão entendendo? E eu estou pedindo para que o Senhor me guarde. Então eu estou aqui agora falando, eu estou sem máscara. Mas quando eu saio, eu coloco a minha máscara, eu lavo minha mão, eu uso o álcool em gel, eu faço aquilo que eu posso para poder me manter saudável. Mas eu não vou pegar e falar o seguinte, que é isso? Eu vou saber lá que o irmão José tem coronavírus, irmão, estou indo aí na sua casa te visitar. Eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque eu estaria tentando o Senhor. Mas eu posso me colocar à disposição dele para estar orando por ele a todo momento. É o melhor que eu posso fazer no momento, para que eu também preserve a minha saúde. Então, nós vendo essa situação, a gente não tem que tentar Deus. Não, porque Deus vai me guardar do vírus. Ele pode te guardar do vírus, se isso for a vontade dele. E se não for a vontade dele? Não é? Em tudo dai graças. Então, a gente vai ter que dar graças a Deus por aquilo que aconteceu na nossa vida. Eu sou tão super bem, é que eu tirei um dente, que eu vou fazer um implante. Eu vou fazer um implante, e a médica tirou a raiz, colocou já os pininho, tudo, e eu tô sem o dente. Aí hoje parece que o inimigo ficou, não vai, que vergonha, você vai na igreja lá, vai lá com os irmãos se reunir, você tá sem o dente. E ontem eu levei um tombo tão violento, bati na minha cabeça, não tô podendo nem me mexer. Eu tô assim, não, falei, não, eu vou. Aí minha netinha ficou ruim agora tarde também. Aí um monte de coisa, sabe? Falei, não, eu vou uma vez por semana, eu vou, mesmo sem... Faz o sacrifício. Você tá me vendo assim, vai pensar que eu tô, não tô, não. Mas pode ficar com a mascarazinha, irmã, não tem problema nenhum, tá bom? Eu tô sem meus dentinhos aqui. Não, sem problema. E a gente vê que muitas pessoas hoje em dia têm na sua mente ainda a ideia de provocar ao Senhor com atitudes e que colocam a pessoa em risco. E o Senhor mesmo está falando aqui, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso serve para nós também. Eu não vou atravessar a rodovia Presidente Dutra que está aqui do lado. Eu vou fazer o quê? Eu vou andar na passarela. Porque eu sei que se eu for andar na rodovia, o risco que eu tenho de ser atropelado é muito grande. Não, eu vou porque Deus vai me guardar. Tá bom, e se Ele não quiser te guardar? Quem é você que vai discutir? Lá todo arrebentado no chão, vamos supor que não morreu de imediato, falando, Deus, você não me guardou? Teve um religioso, lembra que ele entrou na jaula do zoológico, pulou lá junto com o tigre, leão, uma coisa assim, porque ele disse que Jesus ia guardar ele, Deus ia guardar ele. E não guardou. Nossa, levou ele lá para dentro, estraçalhou ele. Eu imagino. Que eu imagino o mau testemunho dele para ter uma atitude dessa, né, irmão? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque às vezes são coisas simples, mas a gente está tentando o Senhor nas coisas. Não precisa colocar nossa vida em risco, né? Eu acredito que simplesmente você tentar o Senhor teu Deus é a própria desobediência, você está tentando o Senhor. Nos nossos pecados nós estamos tentando o Senhor. Nós precisamos evitar essas coisas. E disse-lhe Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Todos os bens, é isso que ele fala? Todos os reinos do mundo e a glória deles. E olha que interessante. Tudo isso te darei se prostrados me adorar. Então é dele? É do inimigo tudo isso? Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é do maligno. Exatamente. Então a gente vê que... Só que depois Jesus toma o reino, né? Sim, com a vinda dele ele vai tomar tudo que é de direito dele. Por isso que nós precisamos estar nesse direito, para que nós possamos ser posse de Jesus Cristo, vamos dizer assim. E que interessante isso, né, irmãos? Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Não é à toa que hoje a gente vê o sistema todo que se coloca, só falando do Brasil, um sistema que afronta a própria palavra do Senhor. Né? A Adriana leu hoje de manhã uma matéria falando sobre pornografia e criança, que estavam falando que é saudável para a criança, que a criança, na idade do Rafael, por exemplo, tem acesso à pornografia. E a gente vê o quanto isso faz mal, psicologicamente, fisicamente, para uma criança.
aí já tentaram tratar como uma fake news, mas teve uns que estudaram e falaram, ó, não é fake news, estava lá mesmo. Ideologia de gênero, né? Então a gente vê tanta coisa que está afrontando o Senhor, tanta coisa que mostra que realmente esse mundo é do maligno, né? Olha a avareza das pessoas. Hoje em dia, se você tem uma condição um pouquinho melhor e você abençoa um irmão que está necessitado, vão te chamar de tonto. Oh, mas você deu dinheiro pro Tom? Meu, que isso? Né? Esses 100 reais ia te fazer muito melhor se você tivesse, sei lá, comprado pão. Podia ter comprado 1 quilo de carne pra gente fazer um churrasquinho. Você foi dar pro Tom 100 reais? Não tem mais amor, não tem mais... como é que eu vou te falar? Não tem mais... Você se coloca... Empatia, né? Que fala quando você se coloca no lugar da outra pessoa. E a gente vê cada vez mais as coisas que são erradas, que são confronto à palavra do Senhor, estão tomando força. Estão tomando força. E a igreja está ficando o quê? Quieta. E a igreja está aceitando. Hoje foi feito um comparativo lá na igreja de Jabaquara entre o joio e o trigo. Os irmãos, até queria que os irmãos depois procurassem na internet, eu falei para eles lá isso. Eu vi um agricultor que ele plantou o trigo e plantou, e aí nasceu o joio. Plantou o joio não, nasceu o joio, né? Ninguém quer plantar joio, quer plantar o trigo. E aí eles pegaram numa mão o joio e numa mão o trigo. E colocaram ela direitinho assim um do outro. Irmãos, eu não consegui perceber a diferença. Até assim, o desenhinho dele é muito engraçado e é muito igual. E aí ele perguntou assim, qual a diferença do joio e do trigo? Quando ele fazia assim, ó, com a mão no joio, ele virava uma palhinha bem fina e ela ia voando pela mão dele, do agricultor. Mas quando ele pegava o trigo e ele fazia a mesma coisa, a palhinha ia se quebrando, mas ia ficando uns grãozinhos na mão dele. Então o trigo tem uma semente, o trigo tem algo dentro e o joio não tem nada. Não tem nada nele. O trigo se curva também, né? Faz assim. E o joio não, fica em pé, né? Até nisso o joio tem soberba. Porque o peso da semente Faz ele curvar. Né? Então, aqui, irmãos, a gente vê, olha só que interessante, que tudo ele daria se Cristo simplesmente prostrasse e o adorasse. Então, nós estamos vendo essa situação sendo amarrada hoje em dia, dentro da nossa sociedade, de uma forma muito forte. De uma forma muito forte. Quer ver uma coisa? Eu não preciso ir muito longe, não. Daqui a pouco eles vão fazer como é que fala lá? Um cartão de vacinação. Se você foi vacinado, você pode viajar. Se você não foi vacinado, você não vai poder viajar. Então, tudo coisas que você vê que afrontam a palavra do Senhor. Ah, mas onde afronta a palavra do Senhor? Esse controle que quer se ter pelo poder e a subjugação do ser humano não é algo que Deus quis para nós. Você pode ver que o Senhor fala em liberdade. Em Cristo nós temos liberdade, não temos liberdade para pecar, mas temos liberdade em Cristo. E a gente vê que o sistema onde o maligno domina, ele quer o quê? Que nós, que o povo, que os seres humanos sejam subjugados pelo poder dele, pelo sistema que ele colocou. E nós vemos aqui depois ele falando, Jesus respondendo, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então a gente está vendo que Jesus está refutando toda a tentação dele baseada na própria palavra do Senhor. Só a Deus adorarás, nenhum outro mais adorarás. E a gente vê, irmãos, já pensou se Cristo tivesse caído nessa tentação? Teria mudado todo o curso da história. E como a gente tem que ser grato porque Cristo se colocou no nosso lugar. Porque, irmãos, será que nós, se o inimigo propusesse qualquer uma dessas coisas para nós, será que nós não aceitaríamos? Ah, é verdade, né? Eu sou filho de Deus. Pedra, se transforma em pão aí.
né? Eu pulo lá do pináculo e aí, Gabriel, pega aqui, Gabriel, pum, né? Eu acredito que ele se preparou muito bem para tudo isso. Embora ele seja filho de Deus, embora ele seja o Cristo, ele se preparou durante esses 40 dias e 40 noites que ele estava em jejum, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor fala que o jejum é uma das armas do cristão. Mas são armas que a gente não utiliza. Nós vamos para as nossas batalhas espirituais e nós vamos como aquele soldado relaxado que não limpa a sua arma. Sabe o que acontece quando eu servi o exército? Então quando eu servi, o sargento falava assim, tem que limpar o fuzil, mantenha o fuzil limpo. Por quê? Porque se o fuzil ficasse sujo, na hora que você vai dar o tiro não sai. Mas e se o outro, o inimigo, tiver com o fuzil limpo, ele dá um tiro, ele te mata. Ele te mata. Então, a gente percebe, eu acabei perdendo um pouco o raciocínio que eu estava conversando com os irmãos. Ele se preparou para passar esse pedaço. Que ele se preparou para isso. E nós temos essas armas, mas a gente não usa ela de forma que nós precisamos. Então nós entramos nas nossas batalhas sem estar preparado. A gente não jejua como se deve jejuar. A gente não ora como se deve orar. A gente não lê a palavra como se deve lê-la. Então a gente não perde, vamos dizer assim, tempos preciosos em comunhão com o Senhor, e a gente perde o nosso tempo, que deveria estar tendo essa comunhão com o Senhor, com coisas alheias. Né? E uma coisa só que me chamou muita atenção na pregação hoje, ela foi baseada em João 6, né? Só queria ler uma coisa aqui. A gente já vai terminar, irmãos. Era João, multiplicação dos pães. Eu não vou conseguir achar se é aqui em João 6, mas depois os irmãos podem procurar os textos referentes a isso, que Jesus pede para o Pai, né? Pai, te agradeço por ter ouvido a minha súplica, né? Ou a minha oração. Então a gente vê que o Senhor Jesus tinha uma comunhão com Deus ali a todo momento, a todo instante, eles estavam interligados entre si. E nós, irmãos, precisamos estar interligados com Cristo através do jejum, através da oração, através da leitura bíblica. Eu tenho deixado a Adriana incumbida de ficar passando para os irmãos a nossa leitura diária. Pega aquilo, irmão, nem que seja na hora do almoço, dá uma lidinha. Pega aquilo, nem que seja no final do dia, dá uma lidinha. Não deixa passar isso daí desapercebido. Se nós conseguirmos, pelo menos um pouquinho, de tirar do nosso dia 5 minutos para a gente começar a orar, ler a palavra, ter uma intimidade com o Senhor, você vai ver que na outra semana você não vai querer 5, você vai querer 10, você vai querer 15. Né? Digamos assim, o século passado, um pouco mais do século passado, tiveram várias pessoas que hoje a gente se baseia nos estudos bíblicos deles, e tinha gente ali que falava o seguinte, olha, eu não consigo sair de casa se eu não pegar 3 horas antes de devocional. Então eu acredito que ele acordava às 6 da manhã e ficava até às 9 da manhã tendo leitura bíblica e comunhão com o Senhor. Porque se ele não tivesse essas 3 horas, quando ele saía de casa, o dia dele não rendia. O dia dele não era bom. Então, irmãos, nós precisamos, para que nós possamos suportar as situações que acontecem na nossa vida, ter intimidade com o Senhor, ter intimidade com a palavra dele, ter intimidade com a oração. Porque senão a gente cai na tentação. E aí quando a gente cai, a gente peca, e aí depois vem a voz do Espírito Santo e fala o seguinte, puxa, não foi legal aquilo que você fez. Mas o acusador não vem falar desse jeito. Ele vem falar o seguinte, nem vai mais. Você desiste disso daí, cara. Você já fez errado, você não vale nada. Sai fora. Ele bombardeia a mente. E ele fica trabalhando na mente daquela forma negativa. Irmãos, e se a gente não tiver alicerçado no Senhor, a gente acaba dando razão e dando ouvidos ao inimigo. É verdade mesmo. Olha como eu não presto.
deixa eu sair daqui. Mas não se lembra do sacrifício de Cristo, que foi muito maior do que aquilo que o inimigo consegue nos acusar. Então, irmãos, tenham isso na nossa mente, tá bom? E aí no domingo que vem, nós vamos pegar do 12 até o 25, que vai falar de Jesus, começa o seu ministério, a convocação dos seus discípulos.